Então, eu não tenho esse e-mail institucional, só que eu tenho uma conta institucional no Zoom, e aí pelo Zoom eu gravo. Daí eu jogo as aulas no YouTube depois, eu vou explicar para vocês direitinho. Por isso que eu estou usando o Zoom com vocês. Eu não tenho limite de tempo no Zoom também, eu posso usar à vontade ele. Vocês tiveram aula semana passada já, né? Não, Sério? não. Não tivemos. Ah, não. Então é a primeira semana de aula, tá. Acho que os calouros costumam começar uma semana depois mesmo. Os veteranos tiveram aula semana passada já. Não, metodologia primeiro. Nós já tivemos já outras semanas. Eu tô falando das outras Ah, sim. disciplinas mesmo. Já. Oi, Ítalo. Deve estar sendo um trauma para vocês, gente, mas vai tudo se ajeitar. Eu estou torcendo para o semestre que vem a gente ter agosto, a partir de agosto, né? Possivelmente a gente ter aula ao vivo. Não tenho certeza ainda, mas porque o ritmo de vacinação tá acelerando e vai acelerar mais ainda. O Pfizer começa a chegar esse mês já, e agora que eles terminaram de vacinar a população adulta americana, a primeira dose, a capacidade produtiva, né, dos Estados Unidos, que é enorme, vai ser direcionada para outros países agora e para a gente, inclusive. Então, estou torcendo para começar a chegar mais vacina mais rápido. Oi, Felipe, boa tarde. Deixa entrar mais gente aí, eu me apresento melhor para vocês. A gente conversa um pouco sobre a metodologia das aulas, a disciplina. Está entrando. Quais são as disciplinas que vocês têm no primeiro semestre? Boa tarde, Pedro. E quais são as disciplinas que vocês têm agora no primeiro semestre? Oi, André. Além da minha. Professor, Oi, André. nós estamos tendo introdução às relações internacionais, introdução ao direito, teoria geral do Estado e filosofia. Obrigado, Senna. Valeu, André. Quer dizer, se para vocês é meio esquisito, para mim, imagina que eu fico falando com a parede aqui. Vocês não têm câmera e tal, tudo bem, mas acho que eu dependo um pouquinho de conversa para ajudar o começo do ano. Deixa eu ver introdução. Direito, EGE, legal. Já vou falar minha formação para vocês, deixa eu ver se entra mais gente aqui. Essa disciplina abriu essa semana, né? Parece que adiaram as inscrições até o dia 30 de abril. Então, quem não se inscreveu ainda pode se inscrever, apesar de ter 48 alunos matriculados nessa disciplina. Vocês foram bem rápidos para se matricular nela. Isso foi bom. Eu estou super empolgado com essa aula de vocês, viu? A gente vai ter bastante teoria do conhecimento, um pouco de filosofia da ciência. Como vocês são alunos do primeiro semestre, essas aulas de metodologia, elas costumam acontecer em dois momentos nos cursos, ou no comecinho ou no final. Quando elas são no final, em geral, é para ajudar os alunos a formar os seus monografias de fim de curso, iniciação científica, é algo mais prático. A gente vai ter coisa prática também, mas como é no começo, é mais importante vocês entenderem um pouquinho as discussões metodológicas dentro da área, até porque ciências humanas é uma área bem rica em termos de diferentes abordagens, diferentes epistemologias para enfrentar os temas de trabalho, né? Até o tema ciências humanas é algo complicado, porque o pensamento científico ele é utilizado, o discurso científico ele é utilizado no sentido estrito senso, né, das ciências duras, física, biologia, mas não é a única ferramental das ciências sociais, das ciências humanas em geral, porque senão elas não dão conta do fenômeno e elas não dão conta das demandas sociais sobre o que se espera das disciplinas. Então, a gente tem que tentar pensar nos diferentes enfoques da área. Eu, particularmente, sou mais das ciências duras. Eu
tenho formação de cientista político, institucionalista, e a gente está sempre preocupado mais com causalidade, explicação, então eu sou mais dessa linha, mas a gente precisa aprender a estruturar a mente de várias maneiras. Eu costumo dizer, as ciências humanas, na real, elas são mais difíceis do que as ciências duras. Apesar de que para passar no vestibular é mais fácil, mas, via de regra, é mais difícil. Tanto que você não vê doutor em ciências sociais, em ciência política, em sociologia, antropologia, em economia. Você não vê doutor nessas áreas com 18 anos, 19 anos. Em física, em matemática, que não é exatamente uma ciência, né? Você vê gente formada com 20 anos, já com doutorado, 21 anos, já com doutorado. Porque, por mais complexo que seja a área, você tem que estruturar a cabeça para pensar de uma maneira e daquela maneira só, o tempo todo. E nas ciências humanas, não. Você precisa pensar de diferentes maneiras, dependendo do assunto que você está tratando. Isso leva tempo para os alunos, para os estudantes da área conseguirem raciocinar das diferentes formas possíveis. Então, essa matéria vai ser um pouco para isso, para enfrentar essas questões epistemológicas mesmo da nossa área, um pouco, antes de entrar em questões mais práticas. Dá mais uns 3 minutinhos. Temos 17 já. Caiu 16. E antes de eu me apresentar para vocês, falar da metodologia das aulas. Como eu falei, né, eu fui contratado essa semana. Eu tinha prestado concurso na Unifap já em 2019. Eu estava aprovado no concurso, mas não tinha vaga ainda, não tinha sido chamado. E aí o professor Tiago Lued foi fazer o doutorado dele no Pará, que é o titular da área, em 2020, abriu a vaga. Só como não estava tendo aula, não tinha me chamado ainda. E aí, né, nessa correria aí para começar o semestre, foram me chamar só para assinar contrato sexta-feira da semana passada. Então, assinei contrato na sexta, comecei na segunda. Então, a gente está nessa correria aí. A minha formação, deixa eu falar logo para vocês, já estamos com 20 alunos quase. Eu sou formado em Relações Internacionais pela PUC São Paulo e também em Direito pela PUC São Paulo. Né? Fiz iniciação científica na área de ciência política, lá política comparada, e depois fui fazer meu mestrado em ciência política na Universidade de São Paulo, na faculdade, no Departamento de Ciência Política da USP. Departamento de Ciência Política e RI, né? Aí, eu bastante acostumado com pesquisa, ganhei prêmio de melhor iniciação científica em ciência política, ganhei prêmio da ABCP, Associação Brasileira de Ciência Política. Eu sou bem acostumado com a parte metodológica. E alguém apareceu para mim, Andrew. As áreas de pesquisa na ciência política em particular são política comparada, em particular emendamento constitucional, que meus trabalhos publicados são sobre teoria de emendamento constitucional, por que as nossas constituições são emendadas. Vocês vão estudar constituições em direito aí, para entender melhor como é que funciona o sistema jurídico brasileiro e como é que ele se conecta com a política, né? Então, emendamento constitucional. E uma outra área de política que eu estudo muito é a judicialização de políticas públicas, em particular política de medicamento, do SUS, e também política urbana, que eu tenho pesquisado agora. Eu cheguei a entrar no doutorado de ciência política, mas eu tinha um problema de saúde, eu tinha que fazer tratamento de leucemia há um tempo, já estou melhor, faz uns 5, 6 anos, estou 100%. Mas aí eu tive que parar, e quando eu terminei, falaram para eu voltar para o doutorado, eu falei, não, deixa eu terminar, começar a dar aula, começar a trabalhar logo. E a minha família é daqui, então eu vim para o Amapá logo começar a trabalhar. Eu dou aula, como eu falei, na FABRAN, na Faculdade de Direito da FABRAN, sou o coordenador do Núcleo de Prática Jurídica lá. Eu devo estar saindo de lá, porque eu comecei com vocês aqui, então eu estou de saída lá, mas estou lá, até concluir o semestre. E também dou aula na pós-graduação em Direito Público do CEAMA e sou assessor jurídico da Defensoria Pública de São Paulo, na área criminal. Então, eu tenho assim, canivete suíço, eu faço de tudo um pouco. Tá? E aí a disciplina, né, de metodologia que a gente vai ver, bom ver vocês. A Maísa, o Givan, isso ajuda a animar a gente aqui sozinho. A nossa disciplina, como eu estava falando, pessoal, é uma disciplina de metodologia, mas a gente tem que pensar um pouco em teoria do conhecimento primeiro. Mas antes de falar da matéria, vamos falar um pouquinho das aulas, como vão ser. Eu comecei com o coordenador de vocês, o professor Paulo. Eles ainda estão um pouco atrapalhados, porque eles estão começando agora, essa coisa do EAD ao vivo, à distância. E, assim, o principal é manter vocês engajados nas aulas.
para não ser uma coisa assim, só eu falando, vocês se enchem da gente falando muito tempo, tá? Na sala de aula já é difícil um pouco, por melhor que seja o professor. Quando vocês estão em casa, então, vocês estão super animados, vocês estão entrando agora, com certeza vocês vêm com mais gás, mas também cansa. Eu lembro de uma aula que eu estava dando na faculdade de Direito, e aí, do nada, eu escuto o aluno jogando Counter-Strike no computador ao mesmo tempo. Eu falei, pô, pelo menos foi no mundo Counter-Strike. Então, a gente vai ajustando, mas o que o professor Paulo me disse que o ideal é que a gente tenha 1 hora, ele falou meia hora, eu acho meia hora muito pouco, mas a gente tem 1 hora e pouquinho de aula, de aula minha mesmo, sabe, falando. E depois a gente vai fazer trabalhos toda a aula, né? Trabalhos práticos. Como é que isso vai ser feito? Eu já vou explicar para vocês, mas toda a aula vai ter a leitura da semana. O ideal era que eu já tivesse para vocês o programa da disciplina inteiro, aula por aula. São 10 aulas, são 10 encontros que a gente vai ter. O ideal é que eu tivesse já esses 10 encontros todos mapeados, mas como fui chamado agora, está meio na correria, mas não tem problema, vai ser fácil da gente organizar. E aí cada aula vai ter uma leitura semanal, que vocês vão fazer essa carga de leitura. Na hora da aula eu vou explicar, vou discutir com vocês o texto. É importante que vocês leiam com antecedência, que vocês podem trazer perguntas. São textos pesados, tá? Na área de filosofia do conhecimento. Essa área de metodologia é uma área densa, é super interessante, é muito legal. Né? O que é possível saber, como é que a gente... o que é possível saber na ciência. E eu adoro esse tema, mas é uma área densa. Então, aí vocês fazem a leitura, a gente tem a aula expositiva e, na sequência, vai ter um trabalho para vocês fazerem, orientado, que vai ser basicamente uma resenha sobre o que vocês leram, de 1 ou 2 páginas, com perguntas orientando para essa resenha que vocês vão escrever. Que é muito trabalho, vocês vão se acostumar a fazer também na área de humanas. Vocês vão ler muito e vai ter que digerir aquele texto e entender os pontos principais dele, saber depois começar a conectar as ideias de um texto com o outro. Em qualquer área de humanas é basicamente isso que a gente faz. A gente lê muito em humanas, mais que qualquer outra área, então é importante se acostumar com isso. Né? Às vezes a galera faz fichamento, já vai sublinhando as passagens mais importantes, para depois, quando for escrever sobre, ter aquelas citações prontas e tal. Vocês têm que aprender também, isso faz parte da metodologia também, esse exercício. E aí depois eu vou ler os que vocês mandarem, vou dar um feedback para vocês, para cada um dos trabalhos que vocês fizerem, e aí a gente repete isso na aula seguinte. Então, provavelmente, enquanto vocês vão estar fazendo o trabalho na hora, eu vou estar corrigindo da semana anterior. Eu sei que nem todo mundo vai conseguir fazer naquele horário, eu já conheço, e vai ter uma galera também que não pode assistir a aula no dia, naquela hora, então eu vou dar um prazo maior para vocês escreverem no sistema para vocês enviarem. Já vou mostrar como é que vai ser, para vocês escreverem a resenha daquela semana, né? E me enviarem. Eu estou pensando até domingo à noite, porque às vezes a pessoa não pode assistir a aula na sexta, ela tem um fim de semana para concluir a resenha dela naquele período de tempo ali. Então, mas se vocês acharem que é pouco tempo, a gente pode conversar isso daí para ajustar. Só não pode ficar encavalando muito em cima da outra, porque senão eu fico louco depois para corrigir e dar retorno para vocês. Tem que ser uma coisa regrada, porque vai ser toda semana, então... Deixa eu até mostrar para vocês algumas coisas aqui já. Como eu falei para vocês, eu estou bem familiarizado com ferramentas online e tudo, mais do que os professores de vocês já da Unifap mais antigos aí estejam, porque eu já estou trabalhando com isso há um tempo. Eu sei que a galera está atrapalhada aí um pouco, já ouvi falar. Mas eles vão pegar a manha, não se preocupem. Deixa eu mostrar aqui para vocês o que eu já montei. Eu vou usar o Google Classroom. Por enquanto, a gente está no Zoom, mas quando eu tiver acesso pela Unifap, a gente vai ser o Google Meet, tá? Eu vou sempre passar o link para vocês da aula no dia, um pouco antes. Depois a gente vai fazer um grupo no WhatsApp também para facilitar a comunicação, para não sobrecarregar os representantes de turma, que tem que ficar indo atrás de vocês, mandando os avisos e tal. Facilita a comunicação. Mas o ambiente de aula mesmo vai ser, além daqui do Zoom, ou mais para frente o Meet, o Google Classroom, que é o ambiente de sala virtual do Google, que eu acho super prático. Olha aqui a quantidade de coisa. É super prático e é mais fácil de vocês mexerem. Então, eu criei uma sala virtual para a gente, tá? No Google. Vocês vão entrar, vou já passar o link para vocês vão entrar, se cadastrar, e por aqui eu vou mandando as leituras. Aqui a gente já tem a ementa da disciplina que me deram na Unifap. E a primeira leitura que a gente vai fazer, que eu já vou conversar sobre ela com vocês, mas está aqui o ambiente já, e aí quando eu for passar a atividade, vai ser por aqui. Né? Eu vou criar a atividade aqui,
E aí eu vou dar as instruções e vai aparecer do lado de vocês aí no Google Classroom, quando vocês logarem. Aí vocês conseguem responder as perguntas, fazer a resenha aqui, e eu consigo corrigir e dar o feedback também para vocês. Eu vou passar para vocês aqui, já para vocês irem se inscrevendo. Quem está na frente do computador é mais fácil, quem está com o celular, deixa anotadinho, faz depois. Eu vou botar aqui no chat o link e tal. Esse é o convite. Vou botar aqui no chat. Depois eu vou mandar para vocês também pelo grupo que a gente for criar no WhatsApp. Mas para vocês se inscreverem no Google Classroom, é só ir nesse link aqui que eu botei no chat do lado. E daí, eles vão te pedir o código da sala. Na hora que te pedirem o código da sala, o código da sala é esse aqui. São vários ambientes virtuais, vocês vão se acostumando. Até porque a vida de trabalho hoje em dia está assim, viu? Quando eu estou na defensoria, por exemplo, eu trabalho com 5, 6 sistemas ao mesmo tempo. Tem o sistema de cadastro da defensoria, tem o sistema de fluxograma de trabalho das peças que eu tenho que entregar, tem o tucujúris do TJ, que é onde está o processo no tribunal, e a gente precisa estar lendo e tal. É uma coisa mesmo. Então, tá aí o Google Classroom, tá? Vocês entrem, se inscrevam e tem o código da turma aí para vocês colocarem. A aula de hoje vai ficar gravada, eu sempre vou gravar as aulas. A princípio, eu vou colocá-las no meu canal do YouTube, que depois eu passo para vocês da aula, para quem perdeu a aula, quem quiser assistir de novo algum ponto específico, é só entrar lá no meu canal do YouTube e assistir o vídeo da aula, para facilitar o acesso de vocês remoto aí. Como o professor Paulo gosta de dizer, é a assíncrona, a aula assíncrona. Essa é a aula síncrona e a outra é a aula assíncrona. Eu gosto dos termos. O WhatsApp, são muitos alunos, né? Eu não sei, já me disseram que vocês têm um WhatsApp da turma, mas que a galera não usa tanto, vocês usam mais o e-mail, né? Oi, Eduardo. Eduardo ligou a câmera rapidinho. Jeff. Já me disseram que vocês não usam tanto. O WhatsApp seria só para avisar para vocês alguma coisa assim muito urgente e o link da aula, né? Na hora que for ter aula, toda aula vai ter um link, eu vou mandar o link na hora para vocês acessarem a aula. Então, seria bom o grupo de WhatsApp para isso. Se vocês já têm um grupo criado, vocês podem só me adicionar ou qualquer coisa assim, que eu repasso para vocês por ali o link. Senão, eu vou ter que ficar atormentando um de vocês aí para mandar para os outros o link da aula no dia. Então, você fala. Só você mandar o seu número aí, que eu crio um grupo, sua matéria e eu adiciono o seu, tá? Tá aqui, grande Jeff. Meu número eu vou botar aqui agora no chat. 971580822. É 011. Aí tu já me joga lá também com a galera. E aí, o sistema vai ser esse, né? As aulas aqui, depois o exercício, e aí eu dando feedback para vocês. Sobre as leituras, deixa eu abrir aqui de novo. Como eu falei para vocês, a gente vai ter, primeiramente, o curso com uma cara mais de metodologia, teoria da ciência, teoria do conhecimento, filosofia da ciência, tem vários termos para esse troço aí. Só que a gente não pode ir muito fundo nisso, porque vocês vão ver, você puxa um livro, cai um armário na sua cabeça quando você vai para essa área. E o pessoal tem uma área da filosofia só sobre isso. Então, eu quero só pegar os pontos importantes para RI, para ciências sociais, dar uma introdução para vocês dessas formas de pensar. Ciências humanas, de modo geral, a gente tem 4 grandes áreas, tá? A gente tem a economia, a ciência política, a antropologia e a sociologia. As outras áreas são áreas técnicas, elas não são científicas no sentido mais amplo da palavra. O direito, por exemplo, eu sou do direito, é uma prática, uma área técnica, não é menos científica. Tá? Apesar de que eles gostam de dizer que eles são científicos, não é muito científico, não. Né? Para vocês terem uma ideia, a bibliografia do direito eles chamam de doutrina. Né? Já é um problema isso daí. Mas, então, essas são as principais áreas. E aí é interessante porque cada área tem uma relação complicada com a ciência. Né? Tem áreas que se pautam mais pelo conhecimento científico estrito sensu, a espelho das ciências duras, da física, da biologia, que estão preocupadas com causalidade, com explicar o mundo mesmo, entender como é que as coisas funcionam, independente de qualquer julgamento moral sobre o assunto, qualquer julgamento ético sobre o assunto. Estão preocupados em produção de hipóteses falseáveis, para usar o termo do Popper, que é um autor que a gente vai ler lá para frente, de
falam numa linguagem de hipóteses falseáveis, ou seja, de frases que podem ser testadas empiricamente, comprovadas por diferentes pessoas ao redor do mundo, em qualquer momento da história, dadas as mesmas condições e tal. E quem se utiliza mais desse tipo de episteme é a economia. Vocês vão ver que a área mais parecida com as ciências duras não é à toa que é uma área bem difícil, né? Modelagem, cálculo, regressão, essas coisas todas, que eu não sei até que ponto vocês estudam isso no programa de RI, mas tem muito disso na economia. Não só, tá, mas tem bastante. Mas não é uma ciência exata a economia, é uma ciência humana, porque mesmo os mecanismos dos fenômenos econômicos, eles dependem do ser humano. Então, questões de legitimidade, questões tipicamente que dependem de uma certa... que não são tão objetivas, né? Na realidade, estão lá postas na economia. Não tem como você ser uma ciência exata. O ser humano não é ratinho de laboratório, nem é transistor de computador que você liga e desliga. Então, não dá para pensar de maneira completamente assim, mas uma grande parte é isso, tá? O funcionamento do capital, como que os atores econômicos se comportam no mercado, tudo isso trata-se muito com o ferramental das ciências duras. A segunda área das ciências humanas que trabalha mais próximo das ciências duras é a ciência política, tá? Da qual eu sou mais creditário, inclusive. Que, inclusive, puxa muita coisa da economia, né? O pressuposto básico da economia do individualismo metodológico também é muito trabalhado na ciência política. Por que é o individualismo metodológico? A ideia de que os seres humanos são indivíduos maximizadores de utilidade. Vocês vão ver essa máxima em várias áreas, que é a ideia que a gente faz um cálculo quando a gente atua no mundo, que tenta maximizar a nossa utilidade, ou seja, maximizar o prazer e reduzir a dor, né? Para usar o termo dos utilitaristas. Se a gente pensar em agente de mercado, por exemplo, o trabalhador ele quer ganhar mais dinheiro e trabalhar menos. Então, ele vai fazer o esforço dele nesse sentido, para ganhar mais dinheiro aplicando menos tempo de esforço dele. E isso é algo que é verificável empiricamente, você consegue traçar leis gerais acerca desse assunto. Né? Diversas leis gerais sobre esse assunto. Né? Leis dos retornos decrescentes, por exemplo, na economia, cálculos de Pareto, enfim, coisas que vocês vão ver lá para frente. Mas a ideia básica dessa do individualismo metodológico. Se a gente olha para o ator político, desse ponto de vista, ele é muito assim também. Né? Os deputados, por exemplo, quando eles se comportam no Congresso Nacional, eles se comportam para maximizar o poder político deles e se manter no cargo ou ganhar mais poder. E tudo que eles fazem depende disso. Se eles agirem fora dessa lógica, eles perdem poder, eles saem dali, eles perdem o cargo, eles perdem a função, eles perdem o poder político deles. O próprio eleitor, uma das máximas de quem estuda eleições no mundo inteiro, é a ideia de que do voto chamado voto útil. Tá? Isso é estudado mais a fundo, na verdade, é algo mais complexo, mas no básico vocês vão entender o que eu estou falando. É o voto útil. O que é o voto útil? A ideia de que quando você tem uma eleição onde só tem um cargo em disputa, as pessoas elas tendem a votar nos dois candidatos que estão na frente. Por quê? Porque se elas votam no terceiro, no quarto, no quinto da lista lá que está na intenção de voto, elas estão jogando o voto fora. Não é racional para o eleitor votar, né, na grande maioria, votar, isso no agregado, tá? Óbvio que a gente vai votar no candidato que tem 2, 3% de intenção de voto na eleição para presidente da República ou para governador de estado, porque ele, na prática, está jogando o voto dele fora, ele não vai estar influenciando na eleição. As pessoas sempre ranqueiam nas eleições as suas opções do candidato que elas gostam mais até o candidato que elas detestam mais. Ou do candidato que elas detestam menos até o candidato que elas detestam mais. Né? Às vezes você vê uma eleição e você olha, esses dois eu não gosto de nenhum deles. Mas o candidato A, digamos que tem o candidato A e o candidato B. Você olha para o candidato A, eu não suporto o candidato A, detesto ele. Aí você olha para o candidato B, mas o candidato B eu quero que morra assim, apedrejado. Isso aí eu não suporto mesmo. Né? Eu gosto do candidato D, mas o candidato D tem 2% de intenção de voto. Se eu não votar, o candidato que eu mais detesto tem chances maiores de ganhar a eleição. Então, eu vou votar no outro candidato que eu detesto menos para que ele tenha alguma chance do menos pior dos mundos acontecer para mim. Isso é comportamento racional, é comportamento utilitarista, é comportamento que dá para modelar, inclusive, em termos de científicos mesmo. Né? Aliás, é um tema que eu acho bem interessante, porque você vê as leis da física sendo aplicadas na realidade. É isso que leva ao bipartidarismo, por exemplo. Nos Estados Unidos,
falando de maneira bem grosso, tá? Que é mais complexo, mas grosso modo é por isso que os Estados Unidos é bipartidário. Não é proibido ter outros partidos nos Estados Unidos. Você tem Partido Comunista, Partido Verde e tal. O problema é que lá as eleições são distritais, ou seja, as pessoas quando vão votar para deputado federal lá, o equivalente, né? Member of the House of Congress, eles votam em eleições distritais. O que significa? Isso significa que só tem uma cadeira em disputa. O país é dividido em distritos, de acordo com o número de cadeiras em disputa, que eu não vou lembrar de cabeça lá, mas são 400 e poucas cadeiras para deputado federal. No Brasil são 513. Mas são 400 e poucas. O país inteiro é dividido em 415 distritos, digamos assim. Cada distrito vai eleger um deputado federal. E aí as pessoas olham quem está na frente é republicano, quem está em segundo é democrata, aí tem o terceiro que está lá embaixo, que é, sei lá, Partido Comunista. E elas vão votar ou republicano ou democrata, porque se votar no outro não adianta nada. E todo mundo faz isso em todos os distritos, e disso que surge o bipartidarismo. Por isso que uma das principais razões é que só tem 2 partidos nos Estados Unidos. Tá? Sistemas como o brasileiro, que são plurais, a magnitude da eleição aqui, para usar um termo técnico da ciência política, é o estado, não é o distrito. Então, cada estado elege deputados federais daquele estado. O estado que mais elege deputados federais no Brasil é São Paulo, não vou lembrar de cabeça, são 80 e poucos deputados federais que São Paulo elege, e o que menos elege deputado federal são estados como o Amapá, que elegem só 8, são 8 cadeiras para deputado federal que saem do Amapá. Então, você olha a eleição lá, você tem 8 cadeiras em disputa. Você pode votar no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto. Todos têm chance de entrar. E aí, isso se reverte no sistema partidário que sai de uma eleição dessas, que vai ter mais partidos, não vai ter só 2. Né? Porque tem chance de ser o PSDB, o PSB, o PL, o PP, sei lá, o PT. Vários partidos têm chance de ganhar e, de fato, vários partidos ganham, e isso dá pluralidade de partidos na Câmara dos Deputados. Tem outros fatores que influenciam nisso daí, tá? Mas só para vocês entenderem o raciocínio básico da ideia do individualismo metodológico e como ele é importante para pensar de maneira científica áreas como economia e a ciência política. Né? Pensar que os indivíduos eles são racionais e eles agem fazendo cálculos de causa e efeito e agem sob regras sociais ou regras institucionais que geram padrões de comportamento, matrizes de comportamento na sociedade. Tá? Mas existe toda uma outra área da ciência política que não age não trabalha com essa mesma forma de pensar o mundo. Tá? Por exemplo, justiça. Tem muita gente na área da ciência política e no direito também, né? Mas pensando nas principais áreas agora, economia, ciência política, antropologia e sociologia, tem muita gente que se debruça sobre o tema da justiça, do bom governo, e temas relativos à questão de justiça, que são super importantes para a área, porque vão lidar com o tema da legitimidade e outras questões conexas a isso. Que se nós deixássemos isso para trás, a nossa disciplina ficaria mais pobre, porque isso é um problema que os seres humanos enfrentam e é um problema que alimenta, portanto, a disciplina. Mas você não pode tratar o problema da justiça com a mesma matriz de pensamento científica, né? Porque o que é certo, o que é justo, não depende de uma explicação causal de como as coisas são. Se você começa a explicar a justiça através de como as coisas são, você, na verdade, não está lidando com o problema. Tá? Num, você está preocupado com explicação, causa e efeito. No outro, você está preocupado com bem, mal, justiça, correto, certo, errado, ética. São outros tipos de matriz de pensamento. Você não pode usar um para desmentir o outro. E vice-versa. Né? Inclusive, de certa maneira, é isso que a religião faz, o pensamento mágico faz. Né? Essa ideia de que as coisas acontecem, elas são porque elas são boas, ou porque Deus quer, ou porque a natureza é assim, ou qualquer outra forma de pensamento mágico, nesse sentido, mistura como as coisas são no mundo, né, e as regras que regem o funcionamento da realidade com as regras que regem o funcionamento, as ideias de justiça. E aí tentam achar justificativas para explicar como as coisas funcionam. E não dá certo. Né? Pelo menos não dá certo aqui no pensamento científico, como a gente está pensando, né? A evolução do pensamento científico na humanidade. Não dá certo misturar essas duas coisas porque, né, tinha uma tribo, por exemplo, de trobrianos na Indonésia, que acreditava que a mulher, quando ela engravidava, ela precisava alimentar a criança com leite.
e o leite dos homens. Então, ela era normal, era comum que ela transasse com todos os homens da vila, que era para a criança nascer viva e bem, saudável e tal, que tinha que ter muito leite. Né? E isso era o que os deuses queriam. A gente sabe que não funciona assim, não é essa a lógica, é totalmente diferente a lógica, né? Mas aquilo cria regras de justiça que são partilhadas pelos membros daquela sociedade trobriana, mas que não tem nada a ver com a ciência. E as duas coisas são importantes, e as duas coisas são importantes a gente entender como funcionam, dependendo do que a gente vai estudar. Mas não pode usar uma para validar a outra, senão você está criando um pensamento mágico, ou você está criando teorias de justiça que são atreladas à mecânica do mundo. E isso tem vários problemas também, por exemplo, o nazismo e outros problemas que adviram disso daí. Tem uma forma de pensar assim, onde o que é certo e o que é errado é apresentado como uma mecânica do mundo, onde a gente não tem escolha e onde questões de justiça são dependentes da realidade de como as coisas são. E aí você não está criando teoria de justiça, você está criando teoria de dominação, no fim das contas. Tá? Mas vocês vão ver isso com mais calma. Então, isso é outro ponto que tem na ciência política que não tem nada a ver com ciência. Estrito senso, ciência no sentido das ciências duras da palavra, que não usam a mesma episteme. Existem outras áreas da ciência política também que vão trabalhar em outros registros. Tá? A sociologia e a antropologia são bichos um pouco mais estranhos. Existem outras epistemes que passam por ali. Né? Na antropologia, por exemplo, os autores da área estão preocupados em compreender o universo de sentido do que eles chamam de nativos na antropologia. Na antropologia, você tem o pesquisador, ele é uma pessoa de fora que está analisando o comportamento dos nativos e como que é a compreensão de mundo deles. Essa compreensão de mundo não tem nada a ver com a realidade, necessariamente, tem a ver com a economia de sentidos que é criada naquela sociedade sobre como as coisas são. A linguagem, por exemplo, a linguagem que as pessoas usam não tem nada a ver com a realidade. A lógica da linguística é uma lógica própria. Ela não é uma lógica que tem um referencial real e objetivo para toda a linguagem. Né? Existem várias pesquisas que trabalham e demonstram isso na linguística e na antropologia. Por exemplo, existem mais de 100 palavras em Inuit, na língua dos esquimós, para a palavra neve. Não sei se vocês já ouviram essa história. A palavra neve em Inuit tem trocentas palavras diferentes para o que a gente chama de neve. Tem a neve que derrete no sol de primavera, tem a neve que escorre da montanha quando o primeiro raio de sol bate na montanha, tem a neve que congela, a neve que não congela, não sei o quê. São várias palavras para a mesma coisa, o que para a gente é uma palavra só, neve. Então, o objeto da realidade não é indicativo do signo na linguagem que vai representar aquele objeto. Para você entender o signo da linguagem, você precisa entender a economia de sentido ao redor dela, que é relativa àquela cultura, é relativa àquele grupo de pessoas, é relativa à história partilhada por aquelas pessoas daquele grupo. Portanto, você aplicar uma epistemologia de ciências duras nesse tipo de conhecimento, você não vai entender nada. Tá? Outro exemplo engraçado que eu vi esses dias, que também lembrou essa história da neve, foi o Greg News. Não sei se vocês assistem Greg News na HBO. Enfim, um figura engraçado, que é o cara do Porta dos Fundos. Ele lembrou que no Brasil a gente tem várias palavras para cutruca. Cutruca, gambiarra, que é coisa de brasileiro. Ou seja, é um fenômeno poli que tem muitos sentidos, muitas palavras que não necessariamente se traduzem para outras línguas. Né? Em linguagem, isso fica muito evidente, mas em outros aspectos culturais também. Então, você não pode aplicar necessariamente o mesmo ferramental científico das ciências duras, que a gente usa muito na economia e na ciência política, para entender esses fenômenos na antropologia, que é a que mais se distancia das ciências duras. Aliás, na antropologia, toda vez que tentaram usar ciências duras para explicar fenômenos antropológicos, criou-se as formas mais abjetas de dominação e preconceito humano, né? Desde racismo. Por exemplo, os Tutsis e os Hutus, na África, eles eram diferenciados a partir de critérios pseudocientíficos antropológicos. E criou-se aquelas duas etnias pelo colonizador para diferenciar o colonizado e criou sistemas de dominações com base nesse pensamento científico, né? Pseudo-pensamento científico antropológico. Outro exemplo disso é o famoso lombroso, tipo lombrosiano, que é um termo que talvez vocês vão ver no direito um pouco. Lombroso era
antropólogo, cientista, biólogo italiano que tentou descrever o tipo criminoso. O que seria o criminoso a partir da fisiologia dele? Então, ele dizia que a pessoa que tinha uma cabeça de uma certa maneira, as sobrancelhas afastadas de um certo jeito, o olhar, o olho de uma cor ou de outra e tal, aquela pessoa seria um criminoso no futuro, necessariamente, porque ela tem uma predisposição fisiológica para ser criminoso. Isso era ciência utilizada amplamente no período para prever o criminoso com base nisso. E a gente sabe hoje em dia que era puro racismo, era puro preconceito, pseudociência, tá? Então, tem que ter cuidado com o uso da ciência nas áreas de humanas, do pensamento científico, mas ele é amplamente utilizado, somente nas áreas de economia e ciência política, tá? Deixa eu falar um pouquinho das leituras para as próximas aulas. A gente vai começar o curso com um texto que eu gosto muito, é um texto mais light, para pensar a ciência como vocação e a política como vocação, um texto do Max Weber, é um texto relativamente curto, já está no Google Salas de Aula, está aqui, ó. Vocês já podem baixar lá. Eu coloquei para vocês começarem a ler a partir da página 25, tá? Porque o Weber ele gasta um tempão falando sobre como é a academia científica na Alemanha versus nos Estados Unidos e umas coisas que não interessam para a gente. São 2 textos, a ciência como vocação e a política como vocação, mas depois ele vai entrar em questões interessantes sobre o que é a política e como entender a política e o que significa a disciplina da ciência política, da ciência de modo geral, humana, e a conexão dela com a ideologia. Ele vai ser muito crítico a pessoas que usam do argumento científico para justificar suas ideologias naquele momento. Né? E aí ele vai mostrar que a pessoa que faz isso está cometendo uma violência com a ciência muito grande. Né? Não tá preocupado em entender o mundo, mas está preocupado em prescrever uma ideologia e usar a ciência de maneira completamente arbitrária para isso. Então, ele é muito bom para isso, esse texto. O segundo é sobre o que é o político, o lugar do político na sociedade. Também é bem interessante, mas o primeiro é mais importante, tá? Aí, a partir da página... Está anotado lá, depois vocês veem. Então, esse aqui. É um texto mais leve de ler, às vezes é um pouco difícil, porque a tradução talvez não esteja tão boa, mas é um texto mais leve, menos carregado. Tá? A gente vai gastar mais tempo com ele. Depois tem o política como vocação. O que é o político na sociedade? Qual é a ética do político que não é a ética normal de outras pessoas na sociedade? E é bem interessante esse texto também. Depois eu vou pegar uns textos mais pesados com vocês, tá? Um pouco, antes da gente entrar aí também em questões mais práticas, mais para o final do curso, sobre como fazer uma pesquisa, como fazer, o que é ter um problema de pesquisa, o que é ter uma pergunta, um problema, o que é a metodologia. Aí talvez eu apresente uma pesquisa prática para vocês, uma pesquisa minha, inclusive, com outros professores da FGV, da USP, da Federal da ABC lá de São Paulo, e eu mostro como é a metodologia, como é que foi desenvolvida a metodologia, para vocês verem como é o construir científico na nossa área. Outros materiais que eu vou passar para vocês, estão até aqui do meu lado, tudo que eu passar para vocês, tá? Eu vou procurar disponibilizar para vocês online, porque eu sei que, na minha época, a pirataria rolava pela Xerox, não sei se vocês já viram isso daí, as faculdades tinham a Xerox, que geralmente ficava dentro do centro acadêmico, inclusive, e cada professor tinha uma pasta, dentro dessa pasta tinha a criminalidade rolando solta ali, que era a pirataria. E aí toda a faculdade funciona assim, funcionava, e senão você não distribui o conhecimento. Né? O aluno não tem dinheiro para ficar comprando livro de não sei quantas disciplinas diferentes. E aí a gente xerocava, os alunos iam na Xerox, pediam para xerocar a pasta do professor e tal, e ia lendo as leituras da disciplina. Quando eu entrei no mestrado, já a pirataria estava informatizada. Já. A Secretaria de Ciência Política do departamento pegava as leituras dos professores, escaneava tudinho e mandava para os estudantes já escaneado, bacana e tal. Eu não sei se aqui, antes da Unifap entrar no problema da pandemia, já estava a coisa informatizada também, porque tem a biblioteca, né? Mas eu vou procurar disponibilizar sempre coisas online para vocês. Se for uma coisa de livro que eu tenho em casa, aí eu vou procurar ou escanear o que eu vou querer que vocês leiam,
ou pegar na internet, se tiver já, e colocar aqui no Google Sala de Aula para vocês baixarem e lerem ao longo da semana, tá? Ou se for algum artigo científico, de repente, que eu consiga, de revistas científicas, que é uma coisa que é o nosso pão com ovo da ciência, né? Entrar nas revistas científicas, olhar o que está sendo pesquisado naquele determinado tema e usar aquilo ali. Então, eu vou pegar, já está tudo na internet, e passar para vocês de maneira mais fácil. Eu sempre vou botar aqui com uma semana de antecedência, para vocês irem lendo, tá? Só para dar uma palhinha na próxima aula, eu acho que a gente vai trabalhar o Popper. Popper é um positivista, filósofo, tá? Filósofo de humanas. Ele é um positivista do século XX, segunda metade do século XX. É um cara super interessante, que ele também era um político assim, do mundo liberal, ele era um defensor do liberalismo. Ele é um cara que fugiu de regimes autoritários e escreveu muito sobre a importância do liberalismo, e ele tem uns textos muito bonitos sobre isso, mas a gente vai pegar o que ele fala sobre o que é a ciência. E ele é um positivista, então ele tem um olhar assim mais duro do que significa quando a gente fala em ciências humanas. E esse livro dele é super usado. A gente não vai ler o livro todo, tá? Porque eu sei que fica muito pesado para vocês, mas eu vou escolher 1 ou 2 capítulos aqui para a gente olhar dele. Outro cara que eu estou querendo usar para vocês, esse também é pesado, esse aqui eu tenho em espanhol, ele. Teoria da Ação Coletiva, do Parsons. Ou alguém da escola da Public Choice, da Rational Choice, de ciência política, que são os caras que discutem o que significa explicar na ciência política ou na economia, tá? Você não pode... um problema básico assim, que a gente se depara é que correlação não significa causalidade, tá? Tinha um exemplo que eles gostam de usar, que é assim... eu não lembro qual era uma revista do século XIX na Inglaterra que correlacionava o número de albatrozes que voavam por cima da cidade de Londres com o número de nascimentos de pessoas. Então, se aumentava o número de nascimentos e aumentava o número de albatrozes, significava que os albatrozes estavam causando as pessoas a nascerem porque elas traziam os bebês. A gente sabe que isso não tem pé nem cabeça. Então, por mais que você mostre que uma coisa acompanha a outra, isso não é suficiente para demonstrar nexo de causalidade entre uma coisa e outra na ciência. Isso é algo mais complexo de ser feito. Particularmente nas humanas, aonde você precisa mostrar e ter uma teoria da ação coletiva. Você precisa mostrar por que os indivíduos se comportam daquela maneira, seguindo aquelas regras. O marxismo, por exemplo, o marxismo clássico do Marx, é uma teoria ótima para explicar as estruturas sociais da sociedade, mas é uma teoria péssima para explicar a ação coletiva. A revolução nunca aconteceu do jeito que Marx falava. Ele mostra de maneira muito precisa como a relação entre capital e trabalho é uma relação tensa, onde o capital necessariamente precisa explorar o trabalhador para se reproduzir. Ele mostra isso de maneira muito assim, estrutural, muito bacana, que o capital precisa explorar cada vez mais o trabalhador para se reproduzir e que o trabalhador ele tem um limite de ser explorado porque o dia tem 24 horas e a pessoa não consegue trabalhar mais do que o seu limite. E aí, essa tensão entre capital e trabalho, aí é o pulo do gato que ele não entendeu, levaria à revolução, necessariamente, porque os trabalhadores não iam aguentar isso muito tempo e eles iam lutar contra o capital, iam se revoltar e aconteceria a revolução socialista no mundo. A primeira parte ele consegue explicar muito bem, mas ele não tem uma teoria de ação coletiva que conecte isso à revolução socialista. Então, não funcionou do jeito que ele pensava, né? Aconteceram outras coisas nesse meio caminho, o capital se reinventou, o Estado passou a atuar na produção de serviços públicos, as reformas aconteceram, muitas reformas, o que aliviou a pressão entre capital e trabalho, e até hoje é o que alivia e está no meio dessa tensão, né? Se a gente pensar, por exemplo, os direitos trabalhistas, isso é o Estado regulando a economia e tirando a pressão do capital sobre o trabalhador. E se a gente pensa, por exemplo, a entrada da mulher no mercado de trabalho, que veio ao mesmo tempo com o Estado dando direito à maternidade, licença maternidade, criando mecanismos de escola, onde as crianças têm que ter um lugar para ficar, porque a mãe antigamente não está mais tanto naquele papel de cuidadora em casa, e aí isso cria um problema. Então, essas disputas políticas foram sendo... aconteceram reformas, ao invés da revolução, aconteceram reformas, essa é a base. Então, a teoria do Marx não funciona nesse ponto da revolução ter acontecido.
Então, é um exemplo clássico disso. E nas humanas, você precisa ter uma teoria de ação coletiva para tentar explicar por que as pessoas agem como elas agem ou agiriam dentro do seu modelo de explicação. Então, inclusive, provavelmente a gente vai pegar alguém da escola do marxismo crítico para mostrar como esses problemas aparecem. Tá? Em RI, na área de RI em particular, o problema de relações internacionais é sempre como trazer ordem ao meio inerentemente desorganizado que são as relações internacionais, onde não tem Estado, onde não tem soberano acima dos Estados. O Hobbes, vocês vão ouvir isso muito ao longo do curso, no Leviatã, de Thomas Hobbes, quando ele usa como exemplo o estado de natureza, que ele chama, que é o estado de guerra de todos contra todos, né, no livro dele, no Leviatã, ele vai dizer que existem dois exemplos na natureza onde a gente pode ver o estado de natureza de todos contra todos de maneira metafórica atualmente. Isso escreveu no século XVII, o Hobbes. Ele vai dizer, o primeiro são as sociedades tribais, proto-estatais das Américas, da África, numa visão muito etnocentrista, porque ele não sabia nem o que eram as sociedades tribais. A gente sabe que hoje em dia existe organização política, né? Existem estruturas de poder nas sociedades tribais também. Mas na cabeça dele, pensando assim, em termos de exemplo, o primeiro exemplo que ele dá, o mundo de guerra de todos contra todos, seriam sociedades tribais. O segundo são os estados nas relações internacionais. Porque os estados nas relações internacionais, eles não têm um soberano acima deles. E aí, por causa disso, eles estariam em guerra constante uns contra os outros, os estados nas relações internacionais. E aí todo o problema da área de RI é como trazer ordem a isso para que essa guerra não aconteça, tendo em vista que a gente não tem um soberano acima dos estados. Dentro do Estado Nacional, o monopólio da violência legítima, que é um termo do Weber, está no Estado Nacional. Então, o Estado Nacional ele dá a organização submetendo as pessoas ao monopólio da violência legítima, porque o Estado é o único que pode usar da violência, né, juridicamente, com legitimidade, falando dentro da sociedade. Isso cria ordem. Tá? Nas RI não tem isso. E aí existem várias explicações para como é que essa ordem acontece na RI, porque a gente tem ordem, né, nas relações internacionais. E aí tem as explicações de poder hegemônico, tem as explicações que são mais de economia, de interdependência entre as nações, né? E tem toda uma linha de estudos aí de RI que vai se preocupar em criar matrizes de explicação que depende desse comportamento dos Estados, né? Você tem, por exemplo, os liberais que vão falar que o mercado cria interdependência entre os estados e previsibilidade, e por causa disso você não tem a guerra. Você tem outras teorias que vão se preocupar mais em falar do poder hegemônico. Então, você tem poderes hegemônicos que impõem a ordem. No caso da União Europeia, por exemplo, seria a Alemanha e a França, principalmente a Alemanha, mas a França também, que impõem uma ordem ali no jogo político e impedem que os atores ajam de maneira autointeressada, destruindo a ordem. Porque qual é o problema de você criar uma ordem? É que essa ordem sempre vai favorecer alguém e sempre vai favorecer menos a outras pessoas, ou até prejudicar algumas pessoas em detrimento de outras. E pela ideia do individualismo metodológico, se uma pessoa está sendo prejudicada em uma determinada situação, ela vai lutar para sair daquela ordem, não ser prejudicada, ou se ela está ganhando menos, ela vai brigar com quem está ganhando mais para passar na frente. Né? E você precisa explicar como é que uma pessoa que está ganhando menos se mantém dentro daquela ordem institucional, mesmo ganhando menos. Como é que você justifica isso do ponto de vista do indivíduo que está participando daquele arranjo de poder? Né? Trocando em miúdos, por exemplo, por que o eleitor da Alemanha aceita que o governo alemão mande ajuda para o governo italiano, para o pessoal da Itália, no momento de crise econômica muito forte? Por que isso acontece? Por que as pessoas aceitam isso? Porque, em tese, não faz sentido, se a gente pensar de maneira egoísta, e o individualismo metodológico sempre pensa de maneira egoísta as pessoas, né? O governo alemão não tem incentivos para mandar dinheiro para os italianos ou para os gregos que estão em crise financeira e imobiliária, como teve uns anos atrás, aí, séria lá, né? Que só quem salvou a Itália, a Grécia e o euro como moeda nacional foi a intervenção pesada da Alemanha mandando dinheiro para essa galera. Como é que isso se explica? Porque, de pronto, isso não é uma coisa óbvia. A Alemanha, para que a Alemanha vai mandar dinheiro para a Itália? Por que ela não gasta esse dinheiro com os seus cidadãos? Você precisa explicar isso dentro do contexto da União Europeia. Então, só para dar uns exemplos para vocês, tá? Isso foi só uma palhinha. Por hoje, a gente vai ter
essa nossa hora de aula era mais para apresentar um pouco a ideia do curso, apresentar os sistemas, cadastrar todo mundo aqui, para ver... Deixa eu ver quantas pessoas já tem aqui. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tentem entrar aqui no Google Sala de Aula para pegar os textos e tal depois. E passar o primeiro texto da semana que vem, conhecer vocês. Como é que vocês estão? Dúvidas? Vocês estão muito assim, desesperados em casa com esse negócio de aula online? Vocês não chegaram a ver a sala de aula. Estou morrendo de pena de vocês, gente. É tão legal a sala de aula. E eu estou super feliz que vocês estão com câmera ligada. Eu estou dando aula para o pessoal do direito, eles já cansaram, eles já nem ligam mais a câmera, estão assistindo TV, a novela e tal. Então, a gente fica muito feliz, porque senão ficar falando com a parede é muito triste, a gente parece que é doido. Como é que vocês estão? Estão animados para o começo do curso? Tem alguma dúvida sobre assim, como é que vai rolar o sistema das aulas? Os textos são muito legais, gente, mas são textos pesados, tá? Mas vai ser boa a conversa. Pensem como um clube do livro, de certa maneira. Eu sempre pensei na sala de aula como um clube do livro. Então, não pense que vocês vão ler um texto, eu preciso saber isso, que é o que o professor vai perguntar na prova, eu preciso decorar isso aqui. Não. Leiam o texto e procurem entender o raciocínio do autor e o que vocês acham interessante do que ele está falando. Isso aqui é legal, olha aqui. Nossa, que curioso. Né? Tem que ser uma coisa gostosa o estudo. Então, não se preocupem em, assim, eu preciso saber isso para responder na prova, eu preciso saber isso para passar na matéria e tal. Vocês têm que ler o texto e se imergir naquilo ali, porque são textos muito ricos dos caras. E são legais de ler, principalmente nessa matéria, que é uma matéria muito filosófica, tá, no começo. A gente vai olhar algumas coisas práticas, como eu disse para vocês. Uma dica que fica aqui de cara para vocês: o melhor amigo de vocês em pesquisa nas ciências é o Google Acadêmico. Não sei se vocês conhecem já. É só vir aqui, Google Acadêmico. E aí, quando vocês forem fazer a pesquisa de algum tema, ele já vai filtrar só para artigo científico. Então, por exemplo, se eu botar aqui constitucionalismo, democracia, que é um tema que eu pesquiso, aí ele já vai dar autores do Dworkin. Esse livro é maravilhoso, eu tenho ele. Ele vai dar livros e artigos científicos, né? Deixa eu pegar o meu aqui para vocês verem, só porque a pessoa é metida também. Como é o nome do artigo? Relações artigo eleitivo, distribuição do Estado de São Paulo. Cadê o meu? Deixa eu colocar pelo nome do autor aqui. Tá aqui. É porque estava em inglês, eu botei em português. Aí, euzinho. Aí vocês acham que fácil os artigos científicos que vocês vão estudar. Dá um trabalho pra caramba para fazer uma boa pesquisa científica, leva de 1 a 2 anos para ficar pronta, tá? No mínimo. Mas eles vão aprender aos pouquinhos. A Ana está perguntando se eu vou usar o Meet, que é mais fácil para interação. Eu vou usar o Meet quando eu tiver acesso da Unifap, pelo e-mail institucional da Unifap, para poder usar o Meet da Unifap gravando. Eu posso abrir uma reunião no Meet aqui, só que eu não vou conseguir gravar a aula. E aí, por aqui eu consigo. Assim que eu tiver acesso, a gente vai para o Meet. Mas a interação é a mesma, viu, Ana? Se você tirar do mudo aí, você consegue me interromper. Podem me interromper a hora que vocês quiserem, me cortar. Professor, não entendi tal coisa, eu queria falar tal coisa. Podem interromper. E tem o chat do lado. O chat, às vezes, eu não olho, principalmente quando eu estou com a tela aqui de alguma coisa para você, mostrando alguma coisa para vocês na tela, eu não estou com o chat aberto, porque sai da minha frente, mas eu vejo quando alguém chama. E isso é só vocês tirarem o microfone e abrir o bocão aí para me interromper a hora que quiserem. Então, é isso, gente. O que mais que é interessante de eu falar hoje ainda? Fala. Meu nome é Márcio Quaresma, tudo bem? Boa tarde. Tudo bom, Márcio? Tudo ótimo. Eu vou fazer uma pergunta particular com referência à nossa instituição, tá, e com relação às cadeiras de metodologia científica, e principalmente na questão de gestão. A gente sabe que essa questão de pandemia, aí, desde o ano passado, né, veio e mudou literalmente a regra do jogo. Uhum. Eu creio que as ferramentas aí
online, elas vão ser hoje um instrumento tanto do aluno quanto do professor, né? E também alguns instrumentos e aí em termos de discussão científica, né? Principalmente essa questão de pandemia. A gente não tem uma regra que isso vai acabar, por mais que tenha a vacinação. Eu pergunto hoje, em termos de cadeira Unifap e cadeira aí da metodologia científica dos senhores professores, junto com a coordenação, como é que está dando esse relacionamento para melhor gerenciar as aulas juntos com os alunos e para ter uma eficiência, né, na educação da Unifap? Bom, o que eu sei é o seguinte, de novo entrei essa semana, o curso de RI faz concurso para os professores da área, né? Eu entrei, de novo, concurso de 2019, o concurso era para Relações Internacionais. E aí, como eu sou professor substituto, eu entro um pouco tapando o buraco, apesar de minha formação ser muito ampla, eu fui chamado para dar aula de antropologia, de metodologia científica e direito, vou dar aula de direito hoje ainda, direito internacional, e integração regional também. Então, e as ferramentas que a gente está usando são essas, né? Que são as ferramentas que são usadas nos outros lugares que eu dei aula também, né? Essa coisa da aula pela câmera, com intervenções de vocês, sempre que vocês quiserem, que é muito melhor, porque é isso que é importante da sala de aula, a gente poder estar dialogando, e os exercícios que a gente for montando aí para trabalho, tá? Não sei se eu respondi a tua pergunta, eu não entendi muito bem. Não, digo assim, essa relação, né, da universidade, né, com a cadeira, entendeu? Da metodologia científica, porque Fala. Porque essa ferramenta aí vai ser usado até na questão de apresentação de conclusão de curso, né? Daqui 4 anos só. Não, mas, assim, esse esquema de aula dessa maneira vai acabar, tá, gente? Não vai continuar assim, não. A galera fica pensando, às vezes, que a gente vai continuar assim. Não, eu duvido muito. Assim que terminar a pandemia, a quarentena, e o governo mandar a gente voltar para a sala de aula, a gente está em sala de aula de novo. Só por enquanto isso aqui. Em cima dessa, eu chamo assim, não é uma certeza. Eu acho que é certeza. Você acha que é certeza? Eu tenho bastante certeza. Os professores não suportam isso aqui, as faculdades não gostam. No ensino médio, no fundamental, em termos de política pública, precisa ter o aluno em sala de aula, porque a criança não pode ficar em casa, ela tem que ficar... A escola é creche, né, também para essas crianças. Ela fica lá de manhã, é onde ela almoça, tudo. Então, isso não vai ficar desse jeito de forma alguma. Me permita, eu vejo assim, não gostar, eu não aceitar, não querer, né? Não é, vamos dizer, o ideal, né? O ideal da escola tradicional. E não tem nenhuma, né, perspectiva indicativa. Agora, a gente não tem nenhuma perspectiva com relação dessa mudança, com relação à pandemia. É como eu falei, a questão, por mais que tenha vacinação, a gente não tem uma certeza. Confere? Eu tenho bastante certeza de que a gente vai voltar para a sala de aula assim que os números caírem e os decretos estaduais e municipais autorizarem a gente a voltar para a sala de aula, tá? É porque a Unifap é mais lenta para fazer as coisas, porque é burocracia pública. Mas assim que tiver, assim, a pressão tanto das pessoas, dos usuários do sistema, dos alunos, dos pais, no caso do ensino médio fundamental, dos professores, que são quem trabalha nas universidades, né, de todo mundo, é para voltar para a sala de aula. As normativas do MEC, inclusive, são para que isso seja exceção, para o retorno para a sala de aula 100% assim que terminar a quarentena. Não vai ficar assim não, colega. Não, eu vejo assim, eu em particular vejo, desculpa me apresentar para o senhor, eu sou tenente-coronel da PM e vivo na rua essa questão, né, e também, diante até do nosso curso, eu fico lisonjeado, né, e estar nesse curso. Eu acho muito importante a matéria, né, o curso Relações Internacionais é uma discussão assim ímpar para nós, principalmente para a minha formação, não somente acadêmica, mas profissional. O que eu vivo na rua mesmo, e esse interesse, e eu vi até também agora as palavras do senhor, esse interesse político, né, dentro de um interesse de classe, a individualidade, a questão do comércio, né, a questão psicológica mesmo, então vários fatores. E eu vejo cientificamente também, que eu acompanho as notícias aí do mundo, né, até pela nossa cadeira, e eu sou um adepto nesse assunto, porque eu também tenho especialização em mobilização nacional pela Escola Superior de Guerra. E vejo, né, cientificamente, estudando os textos aí, que fora, vamos dizer assim, nós alcançarmos a vacinação em massa,
né, da 99,9% com relação à pandemia, eu creio que não vai mudar essa regra do jogo. Né? É diferente nos Estados Unidos, é diferente, vamos dizer, na Inglaterra, é diferente em Israel, entendeu? Que quase está 100%, em Israel é quase 100% que a gente está vendo a vacinação. Mas eu digo para nós, que nós estamos aí nessa briga de meio termo político, de interesse político, interesse também comercial, porque hoje não é interesse, em parte, vamos dizer assim, de vacinar, mas a gente está vendo a pressão social muito grande mesmo em cima do governo, que a verdade é essa, que foi isso que mudou a regra do jogo, do governo se manifestar mesmo realmente e buscar a vacinação. E por trás disso aí, o senhor falou agora também nas entrelinhas, o interesse comercial com relação a isso. Nós temos as vacinas norte-americana, inglesa, né, russa, e que eles também, em parte, usam isso também, vamos dizer assim, para uma guerra convencional fria, né, de influência diplomática para favorecer, né, na questão da humanidade, uma questão, vamos dizer, diplomática assim. Mas, porém, eu analiso que, ao meu ponto de vista, principalmente agora, não digo junho ou julho, que ainda são 2 meses, diante do que nós estamos vivendo, é muita coisa. Eu só quero restaurar seu WhatsApp. E aí nós temos, né, essa mudança. Né? Mas, contudo, eu pergunto assim, em termos de cadeira, da universidade, entendeu? Dessa discussão acadêmica dentro da universidade, de mudança ou não, o que é que nós temos? O senhor falou aí, né, que está tendo uma cadeira substituto, mas o senhor, como professor, e sem dúvida já faz parte dessa cadeira, seja bem-vindo, né? O que é que tem, o que é que hoje tem em termos dessa discussão? De novo, eu entrei há pouco tempo, Márcio, mas assim, o que eu entendo da área, assim, e pensando em política pública, tudo, a pressão para voltar para a sala de aula, para voltar à normalidade, está enorme, social, de todo mundo, absolutamente todo mundo quer acabar com a quarentena, mas enquanto não tiver a vacinação, e não é 90% não, tá? Eu acho que os cientistas falam de 70% a 80% de vacinados vai reduzir, vai ter o efeito de rebanho, né, que as pessoas não pegam mais a doença. Mas eu acho que não vai se esperar nem isso. Eu acho que quando os números efetivamente caírem de maneira substancial de infecção e de internação, e o SUS não tiver mais com gente morrendo porque não tem vaga, não tem respirador, não tem remédio para a pessoa ficar desmaiada, que ela tem que tomar uma medicação para ela ficar entubada, né? Está faltando e tal. Quando sair essa pressão do sistema de saúde e os profissionais que estão na linha de frente, aliás, muito obrigado, você trabalha na área. Sempre que eu encontro o pessoal que está assim, batalhando na rua, o pessoal da polícia, o pessoal dos hospitais que estão na linha de frente, eu tenho amigos enfermeiros, médicos, meu irmão é médico no HC em São Paulo, também está passando um perrengue desgraçado lá. Eu sempre agradeço, cara, muito, sim, muito carinho por vocês que estão na rua mesmo, passando por esse perrengue. O pessoal do IAPEM, eu trabalho na Defensoria Pública, a gente também lida com a galera que está lá dentro. O IAPEM, por exemplo, agora está fechado, os parentes não podem entrar lá dentro. Isso tem um efeito brutal na psíquica e na ressocialização dos presos também, que é terrível para eles, que sofrem, inclusive, com mantimentos, porque muitas vezes são os familiares que levam sabonete, papel higiênico, estão sem. E aí, ao mesmo tempo, não dá para abrir também, né? Porque não só os presos vão se infectar mais ainda do que já estão, como os próprios funcionários, os agora que são policiais, não é polícia penitenciária, policiais penais. Policiais penais, eles também vão passar por perigo com isso. Então, assim, muito carinho por vocês por esse negócio. Mas eu acho que a pressão está grande. Tudo depende de chegar a vacina, né? A gente tinha que ter comprado vacina no passado, não comprou, mas agora encomendou. A gente foi para o fim da fila, mas já começou a chegar. Tem a vacina da Coronavac e da vacina da AstraZeneca, que está aumentando a produção cada vez mais. Coronavac deu um soluço essa semana, mas parece que já voltou a produção. Chegou mais FIA lá da China, né? E a Fiocruz começou a produção no final do mês passado e está aumentando. Até o final desse mês, a taxa de entrega vai aumentar bastante. Fora isso, tem a Sputnik, que está dependendo só de registro da Anvisa. A prefeitura aqui comprou 460 mil doses de Sputnik. Eu não sei qual é o calendário de entrega, mas eu imagino que seja acelerado aí. Eu sei o da Pfizer. O da Pfizer a gente comprou 100 milhões de doses, o governo federal devia ter comprado ano passado, mas enfim, comprou agora 100 milhões de doses, que começam a ser entregues esse mês, só 1 milhão, que eu acho que é só mesmo para demonstrar, mas esses 100 milhões têm que ser entregues até agosto. Então, agosto ou setembro, se não me engano. Então, vai chegar mais essa vacina nova aqui. Então, a tendência é que essa coisa aumente de maneira exponencial, né, a taxa de vacinação. Eu já fui vacinado, por exemplo. Eu fui vacinado porque eu tenho comorbidade, como comentei no começo da aula com os alunos, eu já fiz tratamento de leucemia, ainda tomo medicação. Então, assim, a hora que abriu comorbidade, eu fui correndo lá com o meu laudo na segunda,
Na terça deu até problema, porque a pessoa começou a chegar com laudo de asma, não sei o quê, e aí pararam tudo, né? Mas eu já tomei até minha primeira dose. Até lá, assim, vocês já perderam muito tempo de não ter aula, e na minha opinião, vocês tinham que ter começado a ter aula no passado, tá? Eu estou dando aula nas particulares. Universidade, o ambiente universitário é um ambiente onde os alunos, o professor é mais um mediador do aprendizado. A gente vai ser curador da bibliografia, a gente vai mostrar para vocês, olha, essas são as leituras importantes para entender esse assunto. E a gente vai apresentar os textos, fazer trabalhos e mediar o conhecimento de vocês, tirar dúvidas e tal. Mas não é que nem na escolinha, onde o aluno vem com a apostila e o professor está responsável por meter aquilo na cabeça do aluno. Tendo isso em vista, esse ambiente virtual, por mais pior que seja, ele não é tão ruim quanto seria no ensino médio fundamental, e dá para a gente estudar e começar o curso aí sem depender de estar em sala de aula, estar presencial, sabe? Então, acho que deveria até ter começado antes. Aliás, muitas universidades começaram antes, ano passado. No primeiro semestre do ano passado, já tinha 6 federais que estavam tendo aula dessa maneira. Eu que dou aula nas particulares, essas aí dependem do dinheiro, então elas correram atrás rapidamente com os alunos. E a gente tem aula desde abril do ano passado, assim, né, onde eu dou aula, nas particulares aqui. Muitas até pressionando para voltar ao presencial, só que não conseguiram porque não teve, né, os professores iam entrar em greve, não queriam passar perigo e tal. Então, eu acho que a pressão vai ser grande para voltar. E assim que a gente tiver aí os decretos liberando, eu não sei se agosto, eu estou confiante com agosto, tá? Mas a gente vê umas coisas que aparecem, essa coisa da Anvisa, que as vacinas de Sputnik estão todas compradas, mas a Anvisa ainda não deu o aval. Foram semana passada lá na Rússia vistoriar a fábrica para saber se estava tudo ok mesmo, mas eu espero que esse mês ainda saia esse aval da Anvisa. Algumas informações, né, estudo que a gente tem, é mais uma briga política mesmo, né? Eu acho que é política, econômica, tem o problema econômico. A Índia, que é o maior vendedor de vacina do mundo agora, estourou lá o problema da pandemia lá. Vai passar o Brasil nos próximos 7, 8 dias. O que aconteceu no Brasil? E aí eu não sei se eles vão mandar para a gente. O que aconteceu na Índia, que eu li aí esses dias, é que a Índia também tem um insumo norte-americano. Né, não, o insumo são eles que produzem. Exatamente. E aí o que foi que a Índia está comprando, vamos dizer, armas, né, russa, e aí os Estados Unidos está fazendo boicote, entendeu? Está prendendo, né, o insumo da Índia, entendeu? Então, é por isso essa briga. Eu vi uma reportagem sobre isso também, é verdade. Tem um boicote com relação econômica sobre isso. Mas a minha pergunta mais é voltada nessa questão acadêmica mesmo, da universidade. A gente viu ano passado, né, como bem o senhor colocou, esse atraso, essa demora, né, para dar uma resposta, né, que atrasou muito e atrasou a vida de todo mundo. A gente viu nas escolas particulares. Aí a minha namorada, que né, até está isso, ela é professora, trabalha numa escola particular. Ensino médio? Tanto o lado psicológico dela, mas também o interesse dessas escolas de trabalhar e ajudar o aluno, entendeu? Ela dá aula ali para criança ali de 4, 5, 6 anos, né? Eu minto, me desculpe, me perdoe, né? De 7 a 8 anos, 9 anos, tá. Entendeu? Entendi. Né? Então, eu vejo, né, a labuta dela com relação a isso e também a questão do interesse universitário, né, para nós. Porque a tendência é essa, né? Uma ferramenta que a gente vai usar até nas apresentações e muito mais ainda, que espero também, né, que isso mude. Tá bom? Muito obrigado pela palavra do senhor. Né? Fico lisonjeado. Estou super curioso com as tuas aulas na Escola Superior de Guerra. Eu estou curioso para saber mais aí. Tem professores que eu conheço que dão aula lá também. Depois a gente conversa mais, que eu acho que você já está... Sem dúvida. À disposição. Você está com entrada boa na RI aí já também. Qualquer coisa é só perguntar, tá? Agradeço muito. Obrigado pelo espaço aí. Boa tarde, bom final de semana. Tá, eu vou colocar também o grupo lá no WhatsApp. Você tem meu número? Aliás, quem quiser anotar meu telefone aí, pode anotar. Me cutuca sábado, domingo. Eu estou sempre fazendo alguma coisa, eu respondo assim que eu puder. Deixa eu botar aqui no chat. Adicionei o senhor. Tu adicionou, Então tá. Quem quiser, qualquer coisa é só me procurar também. E aí vamos seguir assim. Como eu falei, a gente vai ter esse formato de mais ou menos 1 hora de aula expositiva, e aí vai ter um espaço de resenha sobre as leituras que vocês vão fazer, e a gente discute isso na sequência. Tá? Mais dúvidas podem perguntar, gente. A Unifap está meio lenta com esse negócio, mas eles começaram. Burocracia é que nem uma locomotiva. Vocês que estudaram a lei da dinâmica da inércia, a burocracia, para ela se mexer, ela demora para caramba. Tem que empurrar muito, é um trem pesado.
Né? O Márcio conhece que ele trabalha na polícia, ele sabe como é a burocracia. Para começar o inquérito policial demora, é uma encrenca. Mas depois que começa, para parar também é um inferno. Ninguém consegue parar depois que começa a se mexer a burocracia. Então, assim, está tendo esse interesse, a gente já... Eu dei sorte até, porque se eu não tivesse cutucado, o pessoal da RH da Unifap me chamou para assinar o contrato, mas o coordenador da instituição da RI não estava sabendo, parece ainda. E aí eu tive que falar, professor, vai rolar? E tal. Você vai? Porque eu ia trancar as disciplinas. Ele falou, não tinha professor, não tinha quem desse aula, porque não teve concurso no passado. Ano passado era para ter tido concurso pré-efetivo, tá com muito buraco a Unifap. E aí ele não tinha como dar aula, ele falou, ia trancar a disciplina, mas que bom que você pode agora entrar, e aí a gente vai começar. E aí ele queria que a gente começasse independente. As disciplinas nem estavam disponíveis para matrículas que eu vou dar. Né? Ele teve que brigar lá para abrir prazo adicional até o dia 30 de abril para a galera se matricular. E ele pediu para mim, não, vamos começar a aula essa semana logo. Você contata os representantes, porque o importante é a gente estar em sala de aula, aqui conversando, para andar com a disciplina, para vocês não terem mais tempo perdido aí. Tá? Então, acho que o interesse está sendo bastante para começar logo. Mas eu te interrompi, Jeff? Se você só ia falar do meu telefone mesmo. Professor? Fala. Uma pergunta. Sobre a questão, tipo, eu acho que talvez eu tenha entrado um pouco depois que o senhor falou, ou no meio, pegando no meio, assim, sobre a questão, tipo, da avaliação, como é que o senhor vai avaliar, além da leitura, entendeu? Bem lembrado, Maísa. Eu não tinha falado e eu tinha que ter falado mesmo. A avaliação. A regra é 2 instrumentos avaliativos. Como é que é feito, geralmente? Vocês têm 2 provas durante o semestre em sala de aula. Né, que é aquela prova que você senta e tem que redigir um texto longo. Eu, geralmente, ficava 3, 4 horas fazendo a droga da prova na RI, porque muita coisa para escrever, né? E são 2 instrumentos. Dessa forma como a gente está tendo agora, eu estou reformulando, né? Por exemplo, essa ideia das resenhas, a gente vai ter 8 ou 9 resenhas de textos, que eu vou avaliar uma por uma, vou corrigir uma por uma, dá bastante trabalho, e dar o retorno para vocês. Então, estou pensando que isso já vai ser um instrumento avaliativo, tá? Essas 8, 9 resenhas. E eu estou pensando ainda se só isso vai ser um instrumento avaliativo ou se eu vou fazer uma prova nos moldes mais usuais da coisa, mais para o fim do curso. O problema de uma prova mais usual dessas é que o legal da prova é que ela não é só um instrumento avaliativo, ela é um instrumento pedagógico muito bom. Porque a hora que o aluno senta na sala de aula, e ele tem que espremer a cabeça para botar no papel aquilo que ele aprendeu. E isso é um exercício muito bom para o aluno. Inclusive, porque em concursos públicos no futuro vocês vão fazer muito isso. Só que a gente não tem esse momento, né? Vocês vão fazer as provas em casa se a gente for passar a prova. Então, com todos os poréns disso, vocês vão ter oportunidade tanto para acessar a internet, olhar... Eu não digo colar, porque humano, gente, não dá para colar, somente no curso de RI. É tanta coisa que você tem que ler, que, na verdade, você tem que conseguir juntar os conceitos, juntar as ideias e redigir um texto próprio, coeso com o material que foi dado em sala de aula. Não é uma pergunta de certo ou errado, então não dá bem para colar. E se 2 alunos redigirem redações iguais, eu vou ver, então não tem como muito. Mas mesmo assim, vocês teriam um tempo maior para fazer e aí não tem aquela pressão de escrever naquela hora, que eu acho bacana para aprender. A pessoa ficar sentada lá 3 horas escrevendo, eu acho bacana. Eu sou meio sadomasoquista com essa coisa de prova. E não existe isso. Então, eu ainda estou avaliando como é que vai ser esse formato. A princípio, a gente vai ter as 8 ou 9 resenhas. Talvez eu use só isso como instrumento avaliativo, porque são 8 instrumentos avaliativos na prática, 8 ou 9 que vocês vão fazer. E aí, só disso daí, eu tiraria a nota. Como é que eu avaliaria? Eu avaliaria um por um e depois somaria no final. Mas eu estou pensando se eu também não passo um trabalho final individual, uma coisa mais densa para vocês fazerem, com prazo para fazer no estilo mais de paper e não de prova. Né? Seria um paper teria já uma coisa maior, 10, 15 páginas cada um, que é o estilo de um artigo acadêmico já mesmo, ou um ensaio para um artigo acadêmico no final da disciplina. Mas eu estou pesando essas coisas ainda em razão de que é uma experiência nova e eu tenho que ver como é que vai andar. Prova é uma coisa que não dá muito para fazer, porque vocês estão em casa, nem todo mundo vai poder estar aqui na hora da aula. Né? Vocês vão ver, a energia elétrica acaba, a internet cai. É um inferno isso às vezes. Eu tenho 2 internets aqui em casa já, porque eu estou acostumado. Eu tenho a Você Telecom e eu roteio a minha Vivo aqui, que é uma Vivo boa. Quando cai a Você Telecom, eu tenho a Vivo de sobressalente aqui para vocês. Porque para pelo menos eu estar aqui sempre. Mas quando falta energia, aí ferra a vida, porque não tem
Só tem a CEA, não tem outra distribuidora de energia elétrica. Mas até hoje só aconteceu uma vez, desde o ano passado para cá, de faltar energia na hora da aula. Por coincidência ou por felicidade, não deu isso aí, só deu uma vez. Mas sei lá, semana passada faltou energia aqui à tarde, já 2 vezes. Então, de repente... Professor, fala. professor, tem uma pergunta aqui no chat que Tô vendo muito agora. válida, que eu realmente fiquei preocupada também. Cada texto que o senhor vai passar vai ser uma resenha ou não? Você vai avisar? Eu vou avisar qual vai ser o texto da resenha. Dessa semana, por exemplo, porque às vezes geralmente eu vou passar só uma leitura para vocês, tá? Mas eu posso passar leituras complementares. Eu aposto que os outros professores fazem isso com vocês. Passa, às vezes, 2, 3 textos principais e alguma coisa complementar, às vezes, né? Como eu estou meio na correria montando esse quiz, eu não tive tempo de montar aula por aula ainda. Então, por exemplo, semana que vem só tem um texto. Então, vai ser esse texto. Se eu passar mais de um texto, eu vou falar, não, eu vou querer que o principal vai ser esse, a pergunta vai ser sobre esse, porque eu sei que vocês têm muita coisa para ler e eu tenho que medir isso aí um pouquinho também. Mas, assim, se não está doendo, é porque não tá funcionando bem a aula. É que nem a academia de puxar peso, né? Quando o cara está doendo o músculo lá, é que ele fala, porra, agora que está indo, agora que está crescendo o músculo. É a mesma coisa aqui. Se vocês não estiverem sofrendo um pouquinho, é porque eu não estou fazendo o meu trabalho direito, tá? Então, eu tenho que apertar vocês um pouco com as leituras. Essa semana, por exemplo, esse é um texto pequeno, mas não é tão pequeno assim. Deixa eu abrir ele aqui. O do Weber. O Weber, aliás, fala. O senhor colocou lá que é para ler a partir da página 25, parece mais... porque o resto não interessa. Pois é, mas até que página para ler? Até o resto todo, do 25 até o final. Tá. Eu vou falar isso para vocês quando tiver assim. É porque, como o arquivo é um arquivo só, eu não tive não tive como separar o PDF, tá? Aí, esse comecinho aqui, se vocês quiserem ler a notícia sobre Max Weber, que é um texto introdutório, não é dele, vocês podem ler isso aqui também, é interessante. Essa primeira parte aqui realmente não interessa para vocês, tá? Ele comparando os sistemas educacionais da Alemanha e dos Estados Unidos, é uma coisa muito assim da época dele, não tem nada a ver, não interessa para a gente isso aí. Mas aí logo depois ele começa a entrar em questões mais importantes, que é o que é ciência, como separar ciência de ideologia, tá? O professor não está em sala de aula para ficar defendendo posição política e usar a ciência como desculpa para isso. O professor tem as posições políticas dele, mas a gente precisa aprender a separar isso, é o que o Weber vai falar aqui. Isso serve para os alunos também, para os futuros cientistas na área de relações internacionais, né? O que não quer dizer que o conhecimento que você aprende aqui você não possa usar no seu ativismo político também, né? Muito da formação dos cientistas na área de humanas, eles vão trabalhar depois como ativistas na área de política pública, seja como ativistas políticos no sentido de movimento social, seja como no sentido de advocacy, né, funcionários públicos que trabalham em determinada perspectiva, por exemplo, a Defensoria Pública, onde eu trabalho, eles têm uma visão política ali de defender o acusado, de direitos humanos e tal, e eles têm que aprender a vocalizar isso daí em termos ideológicos. Ideologia no bom sentido, tá? De defesa de uma posição política. E esse treinamento é importante e é feito na faculdade também. Mas quando você está tratando o conhecimento como algo para aprender e adquirir, você não pode fazer a defesa da ideologia a partir do pensamento científico. Senão você está dando um absolutismo para uma coisa que não é absoluta, que está sempre passível de ser discutida e rediscutida. Como se fosse buscar a verdade. Como se fosse buscar a verdade última das coisas, e não é isso. Mesmo a verdade científica das ciências duras, ela tem que ser passível de ser desconstruída e reconstruída. Tudo bem que é muito difícil nas ciências duras, mas é possível. Por exemplo, Newton era o cara que inventou a teoria geral da relatividade, chegou Einstein, desmontou tudo aquilo que ele fez e falou, não, olhem como é diferente esse negócio, como é que funciona diferente. Ele desconstruiu tudo aquilo. Mas, mesmo assim, você tem né, pontos de verdade com V minúsculo, não com V maiúsculo na ciência. Isso que eu estou falando para vocês, por exemplo, da teoria do voto útil, é uma coisa que você vê na realidade, se você testa empiricamente, você vê na prática. Eleição para cargo majoritário pode ser presidente dos Estados Unidos, pode ser síndico de prédio de Itambé, funciona do mesmo jeitinho pela teoria do voto útil. Vocês vão estudar isso especificamente em ciência política. Talvez eu mostre para vocês como um estudo de caso, para vocês verem como é que é. A gente chama, no jargão científico,
são eleições majoritárias de magnitude 1, o nome correto, tá? Mas é o chamado voto útil que vocês escutam na imprensa. Né? O cara olha assim, eu não suporto o Lula, mas eu também não suporto o Bolsonaro. Eu queria votar, sei lá, na Marina ou no Ciro Gomes. Mas se eu votar na Marina, a Marina está com 1% de intenção de voto, eu não suporto o Lula, eu vou votar no Bolsonaro. Ou eu não suporto o Bolsonaro, eu vou votar no Lula. Porque entre os dois eu tenho que escolher o menos pior. Isso é uma mecânica que funciona na cabeça de qualquer pessoa no mundo, em qualquer eleição desse tipo. Isso dá um efeito de bipartidarização dessa eleição. Mas aí você pensa, como é que o Bolsonaro entrou se a eleição era PT-PSDB? É porque tem 2 turnos. Então, a magnitude da eleição para presidente não é 1, é 2, porque no primeiro turno entra 2 pessoas que vão para o segundo turno. Quando a magnitude é 2, você tem 3 candidaturas viáveis, sempre. Mas, enfim, isso aí é assunto específico para a área. Até desviei um pouco do ponto, agora deixa eu ver se eu consigo voltar à fita. Enfim, então a ideia é discutir justamente isso, o que é conhecer nas ciências humanas. A gente não vai tão fundo até ler Kant, por exemplo. O cara que primeiro sistematizou esse negócio foi o Kant em teoria da razão pura e teoria da razão crítica, do Kant, que é genial, é onde ele mostra o que significa conhecer. Ele se pergunta as perguntas pesadas, que é o que é conhecer. É possível conhecer alguma coisa? Né? Tem galera que estuda isso daí que vai partir para a teoria ou vai discutir, né, a teoria da simulação, que é a galera que acha que a gente vive na Matrix. Enfim, que a gente não vai se bater com esse povo aí. Mas essa disciplina ela toca um pouco nesses problemas de o que significa conhecer nas ciências humanas, particularmente para a área de relações internacionais. O que eu posso dizer, quais são as metodologias usadas. A gente vai ver, por exemplo, que em RI, historicamente, na área, se usava muito método histórico, ou seja, tentar explicar teorias de causa e efeito ou grandes padrões de comportamento dos atores, dos estados, das pessoas na humanidade a partir de dados históricos. Então, você explica Cícero, né, na Roma Antiga, Tucídides, que vai falar sobre guerra. Eles vão usar fatos históricos para explicar como é que as coisas são. Se você lê Maquiavel faz isso também bastante. Ou seja, recuperar a história para explicar padrões maiores. Olhar para o passado para tentar explicar o presente. E nos tempos mais recentes, a gente vê que é uma metodologia meio ruim. Tá? Existem coisas melhores que a gente pode usar. Não que a história vai ser dispensada, mas existem metodologias mais precisas para explicar fenômenos na área de RI. Porque a história ela é sempre uma história. Então, a gente pode reconstruir a história de um jeito e pode contar a história de outro jeito também, para justificar o nosso ponto de vista. E é muito difícil você capturar a realidade usando o método histórico. Ou seja, não é capturar a realidade, mas é mais difícil reproduzir da mesma maneira o método histórico por outra pessoa, que a ciência se pauta por isso, né? Reprodutibilidade. Uma pessoa hoje aqui vai explicar uma situação a partir de dados e outra pessoa daqui 200 anos em outro país vai ter que chegar a mais ou menos à mesma conclusão utilizando os mesmos dados. E a história permite uma certa elasticidade nos dados. Que dados eu vou escolher para explicar melhor a minha história? Então, a gente vai ver que tem outros métodos. O método comparativo é muito bom, tá? Para tentar achar verdade com V minúsculo científica na área de RI, porque você compara países diferentes numa mesma situação para tentar achar padrões de comportamento. Por exemplo, integração regional, que é a disciplina que eu estou dando agora. Como é que a gente vai comparar a Mercosul com a União Europeia? São coisas diferentes e tem coisas iguais e diferentes. A gente tem que entender, né, ter critérios para comparar essas coisas, mas tendo esses critérios é interessante, porque a gente acha padrões aí de maneira mais evidente. Tá bom? Falei demais aqui, não sei se deu para pegar a ideia geral, mas a gente vai discutir esses temas. Vamos começar com o Weber. Ele não é tão pesado, ele é mais introdutório, vocês talvez peguem umas coisas legais aí que ele fala, principalmente o primeiro, tá? Ciência como vocação. Política como vocação é interessante de ler também para vocês entenderem o raciocínio do político, como é o ser político na sociedade. Ele tem uma ética diferente da ética dos outros. Tá? Quando você está agindo politicamente, necessariamente você tem que ter uma ética diferente. Isso não estou dizendo que é bom ou ruim, mas é diferente.
quem é político não vai para o céu, acho que o Weber fala. Não tem como ir. Ele está ali para fazer acordo, para ver o que é possível, o mundo do possível, o mundo da política sempre. Não é o mundo do ideal que a gente quer, é sempre o mundo do possível. Para você conseguir fazer alguma coisa, você tem que fazer aliança, tem que fazer acordo, e isso tem custo e tal, enfim. O político que quer fazer só o certo, só o mundo ideal, ele tem problema na política, ele não vai conseguir fazer nada. O que não é uma coisa ruim, não é uma coisa boa, é o que é, tá? E não justifica, também não estou justificando a atuação de políticos que às vezes se metem em coisa errada para fazer aquilo que eles acham que é o certo de ser feito, acabam cometendo crimes, né? Não é os fins pelos meios, eu não estou justificando a ação dos caras, eu estou explicando assim, é assim que funciona, e aí, óbvio que as condições dadas para ele mudam de sociedade para sociedade, tem sociedade onde você cometer mais crimes, né? Uma coisa é você ser um chefe de gangue na Nigéria, outra coisa é você ser um deputado federal no Brasil. Os dois vão cometer coisa errada, em algum grau, mas o nível é outro, tá? O chefe de gangue na Nigéria é assim, é muito pior do que o deputado federal na Câmara do Brasil. Enfim, tá bom? Fica o texto aí para vocês irem lendo, e na aula que vem a gente faz a primeira resenha. Eu vou colocar a atividade só na aula que vem, tá? Para vocês começarem a fazer na sexta-feira da semana que vem, aí vocês vão ter o tempo aí para fazer depois. Eu não vou colocar com antecedência, porque a ideia é que a gente tenha a aula primeiro para discutir o texto antes de vocês começarem a fazer. E professor, Fala. o senhor vai utilizar o cigarro, né? O cigarro eu fui cadastrado essa semana ainda, mas para que você quer usar o cigarro? Qual a tua ideia? Não, só uma dúvida também, porque os outros professores usam e eu só queria saber se o senhor vai De qual utilizar. De qual maneira? Para fazer o quê? Para inserir atividades, não sei, A princípio, eu vou coisas inserir. análogas a isso. A princípio, eu vou inserir elas no Google Salas de Aula, tá? Porque aqui eu nem sei ainda como é que vai por aqui as coisas. Agora que agora que está aparecendo para mim a disciplina de vocês aqui. Então, depois eu vou trazer para cá, eu preencho isso aqui, porque tem que comprovar esse prefeito da Unifap até. Mas, a princípio, vamos fazer lá pelo Google Sala de Aula, porque a gente precisa começar logo, e se for depender aqui do sistema. Esse material didático aí só pode disponibilizar no grupo do WhatsApp? Eu preferia que vocês frequentassem. Está bem aqui, ó, no Google, Sim. no Sala de Aula. Mas eu posso mandar para o WhatsApp também, para o grupo do WhatsApp. Por favor. Quando me colocarem no grupo, deixa eu ver se eu já estou, porque eu já mando agora o dia dessa semana. Ô, Márcio, você está no grupo ou alguma coisa? Não. Você Então, só faz matéria mesmo? Oi? Você só faz matéria de metodologia ou você é da 2020? Você é da turma da 2020? Sou de 18. Ah, tá. Então faz matéria, tá bom. Entre em contato aí com o representante para ele te adicionar no grupo de metodologia. Márcio, Você pega por lá. bota seu número aí no chat que eu vou adicionar você no grupo da matéria. Tá? Obrigado. E aí, de qualquer forma, eu vou botar lá no Google Sala de Aula, e lá é que vocês vão fazer atividade, tá? Então, vocês têm que entrar aqui de um jeito ou de outro, viu, Márcio? No Google Sala de Aula. Eu botei o link e o código da disciplina. Se você tiver alguma dificuldade, me contata por telefone que eu te coloco de novo. Mas tem lá o link no chat, aí eu botei o link e o... Obrigado, Thiago. E o código da disciplina para você entrar aqui no Google Sala de Aula. Mas deixa eu mandar aqui também no WhatsApp logo o texto. Eu tenho ele fácil aqui. Ciência Política como Vocação, está aqui. Pronto. Obrigado. Obrigado, senhores. Pronto, cigarro, vamos descobrir como é que eu uso cigarro aqui ainda para fazer alguma coisa com vocês, se for o caso. Tá bom? Obrigado, foi um prazer conhecer, cutuque os outros colegas. Essa turma tem 48 alunos matriculados e só vieram 25 hoje na aula. Então, semana que vem a gente vai começar a fazer trabalho. Se a galera não entrar para fazer, vai dar problema depois. Pode perder alguns trabalhos, não tem problema. Eu vou, ninguém vai fazer, não é obrigado a dar conta dos 9, mas eu quero manter essa prática de fazer sempre as resenhas. E aí, se alguém ficar muito um pouco para trás, a gente pode depois passar uma prova final, alguma coisa assim. Mas se perder muita coisa, perder muita aula, perder muito exercício, aí enrola o meio de campo para vocês, tá? Beijão, abraço.